fazer manejo de risco sem calcular todos os custos, tá? Fazer manejo de risco sem calcular todos os custos. Então, o cara ele calcula às vezes eu até comecei assim e depois eu percebi que eu estava sendo prejudicado e aprendi com o meu erro. Então aprenda com o meu erro também de manejo de risco que antes eu fazia. Dava certo, mas era menos eficiente. Você não vai quebrar não calculando todos os custos, mas você vai ter prejuízos grandes e vai talvez não conseguir eficientemente lucrar. Na bolsa de valores e mini índices, você não adiciona taxas, emolumentos e corretagem ao seu cálculo de manejo de risco, tá? Você não vai adicionar isso. E no Forex você não adiciona o valor do spread e taxa de rollover. Taxa de rollover geralmente é barata, que é uma taxa que você paga se você fica com a paridade na modalidade de swing trade por mais de um dia. Você tem que pagar uma taxa de rollover, cada corretora tem o seu cálculo e a sua taxa própria, você tem que perguntar para a sua corretora como que se calcula ou pedir o valor da taxa para eles. E é variável, um dia está valendo uma coisa, outro dia está valendo outra. E você tem que fazer esses custos também, calcular esses custos também. Muito bem, então qual é o problema de não calcular esses custos? O que acontece é que tem alguns valores que são variáveis. Corretagem, por exemplo, se você trabalha com corretagem fixa, você sabe que se você deu 2 ordens vai ser o valor da corretagem fixa. Se custa R$10 cada ordem e você deu 2 ordens, vai ser R$20 o custo. Então você sabe que é pouquinho. Mas as taxas e emolumentos, quanto maior o volume, maior é a taxa. Então às vezes o cara está se arriscando 0,5% por operação. E daí, às vezes, algumas operações o risco é pequeno, então ele alavanca mais, ele entra com mais dinheiro. O volume financeiro é maior, a taxa de emolumento, todas as taxas de emolumentos aumentam, certo? E ele simplesmente vai ter um prejuízo maior, ele vai estar se arriscando, quando ele perder, ele vai perder mais do que 0,5% que ele calculou, porque ele não considerou as taxas de emolumentos considerado ao aumento do volume financeiro. Então, o meu manejo de risco que eu ensino tem esses cálculos aqui inclusive tem o software Speed Risk Manager que faz em 1 segundo. Para quem comprou o curso tem direito a usar essa tecnologia, faz parte do curso Trader Profissional completo o uso do Speed Risk Manager para fazer o manejo de risco. E no caso ele vai calcular em 1 segundo o seu risco que você quer assumir de 0,5%, 1%. E ainda ele vai tá inevitavelmente calculando em 1 segundo todas essas taxas e emolumentos, incluindo no manejo de risco. Então vai ser 0,5 considerando todas as taxas que você vai pagar. E no Forex é a mesma coisa. Então às vezes o seu risco é de 0,5%, vai aumentar muito mais. Às vezes para 0,6, 0,7. No Forex também, às vezes você alavanca, tem o spread, o preço do spread vai ser de acordo com o valor do PIP. Se você está operando com um lote standard, que é 100 mil de unidades, o valor do spread vai ser muito maior do que se você estiver operando com 3 mini lotes, que é 30 mil de unidades. Então, de acordo com o volume, vai aumentar o valor do spread. Daí, às vezes, você entra com 3 lotes standards, que é 300 mil de unidades, porque o seu risco é pequenininho, mas você não calculou o spread. E simplesmente o seu risco de 0,1%, por exemplo, por operação, aumentou para 1,5%, 2%. Daí vamos dizer que você faz isso para muitas operações. Daí quando você perde, você vai estar perdendo muito mais do que foi calculado. E você no final das contas pode ficar com lucros pequenos, porque os seus prejuízos estavam maiores do que você calculou e projetou, ou talvez num prejuízo grande por falta desse cálculo de todas essas taxas. Então não é só para a gente olhar no gráfico. Tem gente que vem no gráfico, tá, e ele pega a ferramenta Cruz e verifica a oscilação. Ah, tem 2% de oscilação. E ele considera só isso. Não, você tem que considerar a quantidade de lotes que você vai entrar e como é variável muitos custos, tanto no Forex, que é o spread, que é de acordo com... é variável de acordo com o lote, a quantidade de volume de lote que você opera. E na Bolsa de Valores as taxas e emolumentos também. Esses 2,12% pode aumentar significativamente.
se você entra com uma certa quantidade de capital. Então você tem que calcular isso, não é só olhar no gráfico e ver a variação do ponto de entrada até o ponto de limitação de prejuízo, que será o seu risco para a operação que você está se submetendo. Ok? Então, sobre essa parte é isso que eu tenho para dizer. Agora, outro detalhe muito perigoso: usar métodos que lucram menos de 3:1, ou pior ainda, lucram de 1,5:1 ou 1:1. Geralmente isso é método de scalper, ou alguns métodos de swing trade que parecem muito com métodos de scalper. Então eu vou mostrar um exemplo de operação que o meu risco ganho é muito mais do que 3:1. E eu vou dizer como que isso me salvou. Ou seja, entro em operações, entro em oportunidades onde a minha probabilidade de ganhar é muito grande em relação ao meu risco, e não apenas 1,5%, 1%. Então o cara que ganha 1,5% a 1%, nos períodos bons, ele vai ter lucro. Mas quando tem os períodos ruins, ele vai ter um número de stop muito grande e vai ter os prejuízos. E quando é para recuperar esses prejuízos, o que vai acontecer? O método dele ganha pouco. Daí ele acerta algumas operações, mas mesmo assim ele ganha pouco. Então ele não consegue recuperar os prejuízos e pode ficar com prejuízo muito grande por conta disso. Por isso que eu não sou a favor, eu já tenho até método de scalper que eu inventei, tem operações no mini índice no meu canal do YouTube, comprovadas as ordens, inclusive com mais de 300 mil em jogo de scalper, que eu já fiz e que deu certo, só que no longo prazo não dá certo. No curto prazo eu até ganhei, mas no longo prazo vai ter períodos ruins e depois, como eu ganho pouco, eu não consigo recuperar as operações perdedoras, certo? Ou então eu recupero, mas eu ganho muito pouco e fico com lucros que são migalhas. Então não compensa estar fazendo esse tipo de usar estratégias. O manejo de risco também faz parte da sua estratégia. Então você tem que ter estratégias, isso na minha opinião e pela minha experiência, você tem que ter estratégias que quando você acerta, pelo menos 3:1. Tá? 2:1 eu ainda acho ruim. Mas pelo menos 3:1 você tem que estar ganhando. Eu ganho, a minha estratégia se baseia em se arriscar para ganhar na tendência, que vai dar lucros muito mais do que 3:1. Bom, então eu tenho aqui uma operação. O Audi USD não teve um desempenho de mais de 20%, arriscando 1% por operação, deu 16% praticamente. Só que o que aconteceu? No mês de maio eu acertei uma operação que estava com um risco muito pequeno, e se fizesse uma tendência eu poderia ganhar muito, porque eu faria uma super alavancagem, porque o risco era muito pequeno, e fazendo essa alavancagem, arriscando um capital de $30 mil, eu entrei com $134 mil, porque o risco estava pequeno, então deu para eu alavancar, que deu mais ou menos 4x aí de alavancagem. 4x no Forex inclusive é pouco, né? Mas eu trabalho com isso. E consequentemente, eu acertei a operação e consegui 16,69% de lucratividade, certo? Portanto, foi uma operação só que me deu essa fortuna. Eu estava me arriscando 1% do meu capital por operação e eu ganhei 16% de lucro. Deu 16:1. Então a gente vai ver aqui o desempenho. Aqui eu perdi 3%, em fevereiro eu ganhei só 1%, em março eu ganhei 0,83%, em abril menos 1,49%, período ruim, tá? Em maio eu ganhei essa operação que deu 16:1, um risco ganho de 16:1. E o cara que usa a metodologia de 1,5% para 1 ou 2:1, ou 1:1, pior ainda, 1:1, né, ganha 1% para estar perdendo 1%. Ele teria acertado essas operações e seria insuficiente para suprir esse período de instabilidade. Daí em junho também teve um pouco de instabilidade, 1% negativo, 4% negativo em julho, em agosto mais 3,72% negativo, mas em maio eu ganhei a fortuna de 16,69%. Em setembro daí eu já tive uma operação que eu recuperei também, que também operou tendência essa operação, deu 4,92%, em outubro 3%, em novembro 3,40%,
em dezembro, menos 1,37. Então, essa operação de maio, ela salvou os períodos ruins e me permitiu ficar muito na frente. Por isso que é importante a gente operar alvos grandes. 3-1, para mim, ainda não é bom. O bom é tendência para 1, a gente operar tendência e ficar ter uma estratégia que fique até o final da tendência. A minha estratégia, ela tem uma metodologia e tecnologias que me permite ficar até o final da tendência quando eu acerto. E quando eu ganho, eu consigo ganhar esse absurdo aqui. Agora você já está conscientizado sobre isso e meu objetivo é te ajudar de acordo com a minha experiência no mercado. Eu recomendo que você tenha estratégias que vão ganhar na tendência, porque quando você acertar vai salvar os períodos ruins. E as estratégias que têm lucros pequenos em relação ao seu risco, já acabei de explicar aqui que não é tão eficiente quanto a estratégia onde no longo prazo, operando tendência, você vai acertar algumas operações e vai ganhar muito mais do que 3-1. Pessoal, apenas para avisar você que o restante da parte do curso de manejo de risco, tem cerca de 1 hora, na descrição do vídeo do YouTube tem o link da próxima videoaula. Clique aí para você continuar a fazer o curso de manejo de risco. Para mais informações e acesso a cursos gratuitos de mercado financeiro em geral, com segredos revelados, você acesse www.traderprofissional.com.br. Em nossa homepage tem todas as instruções e guia para você achar o seu conteúdo preferido.